Boa noite, apaixonados por viagens. Quem vai embarcar com a gente hoje para Amsterdã? Boa noite, sejam bem-vindos. Nessa viagem incrível que a gente vai fazer essa noite. Eu sou a Sara e eu ajudo vocês a organizarem a primeira viagem internacional, gastando menos, conhecendo destinos incríveis pelo mundo. E por que a gente fala disso? De a gente organizar nossas próprias viagens. Para que a gente tenha uma viagem mais autêntica, para que a nossa viagem seja diferente e realmente ela tenha o que realmente faz os nossos olhos brilharem. Eu faço muito isso, eu organizo as minhas viagens e eu vejo o quanto isso faz a diferença. Porque realmente a gente consegue aí realizar atividades que têm a ver com o nosso perfil, com os nossos sonhos. E como que a gente faz isso, gente? Pesquisando sobre o destino, ouvindo histórias sobre o destino. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa incrível que é a Gisele, que ela é turismóloga brasileira e ela mora em Amsterdã, gente. Tanto que a nossa live hoje está acontecendo mais cedo, porque lá já está super tarde, são 5 horas de diferença. Então ela já está entrando na madrugada lá. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. Nossos alunos também do SESI aqui, presentes. Sejam bem-vindos. Nós vamos ter um bate-papo incrível hoje. A gente vai conversar também sobre a cultura desse lugar incrível. Gisele chegou? Minha companheira dessa noite. Gisele, dá um oi aqui para mim se você tiver entrado, para me te achar. Entraram várias pessoas. Sejam bem-vindos, boa noite. E vocês já vão compartilhando essa live aí no aviãozinho com os amigos de vocês. Também colocando as perguntas que vocês têm sobre Amsterdã. A gente vai conversar muito sobre a cultura desse lugar incrível. Boa noite, pessoal. Vamos aguardando aqui a nossa convidada chegar, Gisele. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem aí tem esse desejo, esse sonho de conhecer Amsterdã? Esse destino incrível, tá aí no imaginário de tantas pessoas, tá na lista de desejos de tantas pessoas. Eu pessoalmente já tive a oportunidade de conhecer essa cidade, mas eu quero muito voltar, porque lá tem atrações incríveis, lá tem muita coisa boa para a gente conhecer. Quem aí que tem esse sonho de conhecer esse destino? Comenta aqui. Ah, isso aí, lá tem muita história para contar, tem muita coisa que a gente pode aprender. Boa noite. Alguém tá vendo a Gisele aí, gente? Tô procurando a Gisele aqui na minha listinha aqui. Já entrou? Gisele. Vamos lá. Gisele, cadê você? Alguém tá vendo a Gisele aí, gente? Para me ajudar a localizá-la aqui? Gisele. Pessoal, vocês costumam organizar as viagens de vocês? Eu aprendi isso há muito tempo atrás, os benefícios de organizar minhas próprias viagens. E eu tenho realizado viagens incríveis, Porque o que a gente faz? A gente pesquisa antes sobre o destino, a gente otimiza os gastos das nossas viagens, porque a gente realmente vai fazer viagens que têm a ver, atividades que têm a ver com os nossos desejos. Então, realmente faz muita diferença, Que aí a gente faz realmente uma viagem autêntica, atendendo aí realmente às nossas necessidades.
Gisele, deixa eu ver se a Gisele entrou aqui. Eu perdi ela aqui na lista. Vamos lá. Gisele. A Gisele já mora há vários anos em Amsterdã, né? Já mora há algum tempo na Holanda e agora atualmente ela está em Amsterdã. Ela mora lá com o marido e ela é turismóloga e ela também faz trabalhos de consultoria de viagens para quem quer conhecer esse destino incrível. Deixa eu perguntar para ela aqui se ela está tendo dificuldade de entrar na nossa live. Oi, Gisele, cadê você? Nós viemos aqui só para te ver. Deixa eu ver com ela aqui, gente, mandar uma mensagem para ver se ela tem. Vamos ver se ela chegou. Gisele, cadê você? A Gisele entrou aí, gente? Vocês estão vendo a Gisele? Oi, Manuela. Gisele. Gente, ela tá lá em Amsterdã, então a gente... Ah, show! Gisele chegou! Aê, Gisele! Agora sim. Viagem de fato, a gente está entrando agora no avião de verdade, ele vai pegar voo. Chegou. Ah, que linda! Olá, tudo bem? Oi, Gisele! A gente estava preocupada aqui de você ter feito alguma conexão em um outro país aí, ter ficado aí perdida no caminho. Não, ainda bem que cheguei, tô por aqui. Ai, que bom, Gisele. Obrigada pela sua presença. A gente sabe que você está aí no horário muito mais tarde que o nosso, né? 5 horas a mais. Sim. Né? Então, obrigada por você, né, ter tá deixando de fazer outras coisas aí, né, para poder conversar com a gente sobre esse destino incrível. Eu falei aqui um pouquinho, contei um pouquinho da sua história, né, que você já está há um tempo aí em Amsterdã. Conta pra gente, né, como que você foi parar nesse lugar maravilhoso que tantas pessoas têm o sonho de conhecer ou de revisitar? É verdade. Eu já tô aqui na Holanda há 11 anos, vai fazer agora em 11 anos. E em Amsterdã nós somos movidos por um trabalho voluntário que eu e meu marido realizamos. E em paralelo ao nosso serviço secular, estamos aqui em Amsterdã, já vai fazer 6 anos. O tempo voa, né? Ai, que legal. Conta pra gente como que você conheceu seu marido também, porque a gente é bem curioso. Olha, eu já conheço meu marido há quase 20 anos. Ele foi de férias para o Brasil e tínhamos amigos em comum que nos apresentaram. E assim começamos uma amizade. E agora já vamos fazer 11 anos de casados, vivendo aqui na Holanda juntos. Ai, que show! Parabéns! Exato. Agora conta pra gente um pouquinho assim, né, sobre Amsterdã. Por que que vale a pena conhecer Amsterdã? Quem sabe Amsterdã ser nosso primeiro destino internacional? Fala pra gente aí do que faz essa cidade ser tão encantada. Olha, o que eu mais gosto em Amsterdã é por ser uma cidade bastante plural. Aqui a gente encontra não só a cultura holandesa, que é do país, mas uma diversidade enorme de pessoas de lugares diferentes. Então, se você procura um restaurante coreano, aqui você encontra. Se você quer comer japonês, italiano, então há uma variedade muito grande e isso deixa um lugar muito diversificado com opções para todos os gostos, e isso é muito bom. Que legal. A gente estava conversando sobre um assunto muito interessante, né, Gisele, que é a questão da história de Amsterdã. Quando eu te perguntei o que seria ofensivo, né, a gente fazer em Amsterdã por causa da cultura das pessoas, você me falou de coisas muito significativas, muito importantes em relação à história desse país. Conta pra gente um pouquinho sobre isso aqui. A gente tem vários alunos aqui que eu acho que vão gostar muito de saber um pouco dessa história. Olha, na verdade, ofensivo seria mencionar qualquer coisa referente à Segunda Guerra Mundial, né? Nós tivemos essa semana um feriado nacional em homenagem aos sobreviventes da guerra e às famílias dessas pessoas que foram vítimas da guerra. Então, mencionar qualquer coisa relacionada à Segunda Guerra Mundial
ou ao exército nazista, alguma coisa referente a esse passado que é tão sombrio, não só para a história da Holanda, mas da humanidade, é realmente algo que deve ser evitado. Os holandeses, infelizmente, estiveram presentes nessa guerra por ter se mantido neutro, mas obrigatoriamente foram vítimas, né, do exército nazista e por conta disso muitas pessoas, muitas famílias foram desfeitas, dilaceradas por causa dessa invasão do exército. Então é um assunto muito delicado. A minha sogra fala até hoje de traumas que ela tem da criação por conta de familiares, né, os avós, os pais, terem sido vítimas diretas da guerra. Então, é um assunto muito presente, muito recorrente e na história humana também, de certa forma, até recente, né? Se a gente for mencionar a importância desse marco na história da humanidade, é uma mancha que vai ficar eternamente marcada ali, né? Então é importante mencionar que quando se visita um país é importante respeitar certas questões culturais, como por exemplo o que aconteceu durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Você comentou comigo que praticamente todas as pessoas têm parentes, né, que vivenciaram, né, a guerra. E você também falou uma coisa interessante da diferença da arquitetura de Roterdã, que está aí pertinho, né? Exatamente. E a cidade foi bombardeada, não é isso? A maior parte da cidade foi bombardeada durante esse período da Segunda Guerra Mundial, e inclusive a arquitetura é completamente diferente das demais cidades do país, justamente pelo fato de a cidade ter quase sido toda bombardeada. Então a arquitetura lá é bem moderna, é bem diferente. Os prédios têm arranha-céus que em outras cidades na Holanda você não encontra. Então, é um excelente destino para quem deseja conhecer Amsterdã e as cidades vizinhas. Então, ir até Roterdã é uma ótima opção. Não é tão longe, você pode pegar um trem, rapidamente você consegue visitar Roterdã, que também é excelente, é um ótimo passeio. E um lugar, né, que é icônico em Amsterdã, que eu visitei, que mexeu muito comigo, né, e eu até fiz um post sobre isso, foi o Museu de Anne Frank, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse museu, né, a importância da gente conhecer esse lugar, né, porque realmente esse museu a gente pode dizer que é imperdível, né, em Amsterdã. Com certeza. Essa história do Diário de Anne Frank já foi retratada em filmes e o próprio diário, o próprio livro, é marcante. Então, quando a pessoa visita o museu, ela consegue ter uma vivência mais real do que é descrito por Anne Frank no seu livro, né, no seu diário. Hoje, eles fizeram uma reforma há alguns anos atrás no museu, então, quem teve a oportunidade de conhecer o museu antes dessa reforma, teve uma vivência muito mais real das descrições que ela dá no livro, como, por exemplo, ela reconhecer a mudança das estações, porque o frio entrava por debaixo das portas. Então, quando nós entrávamos no quarto dela, o ar-condicionado era muito forte nos pés, assim, porque era para descrever essa sensação que ela tinha também. Outra coisa que ela descreve no livro, sobre a mudança das estações, de como ela sabia, já que eles ficaram presos durante esses 2 anos naquela casa, com a família, ela olhava uma árvore muito grande que tem atrás do prédio deles. Então, pela árvore, a mudança das folhagens e das cores, ela conseguia escrever: é outono, as folhas já começaram a cair. Então, quando você está no museu e olha pela janela, também dá essa sensação, sabe, da vivência em si. E o museu é sensacional. Em várias partes da casa, apesar deles terem feito essa mudança na estrutura da casa, não é possível mais entrar nos quartos, tem um vidro, então você só vê a distância. Mas mesmo assim não perdeu a importância desse monumento aqui na cidade, né? O museu é cheio de pequenas descrições e frases de trechos do livro, frases que ela mencionava, que são muito marcantes. Então, é uma visita sensacional e imperdível. Então, vale a pena, sim, conhecer a casa da Anne Frank aqui em Amsterdã.
Vamos então por esse caminho aí dos museus, né? Porque para a gente falar um pouco sobre a questão cultural, que outros museus assim que você acha que são muito interessantes para se visitar em Amsterdã? Olha, o meu favorito é o Van Gogh, porque, enfim, é um dos principais pintores holandeses. E as obras enchem aquele museu. São belíssimas as ilustrações que são feitas, tanto nas paredes, quanto algumas frases mencionadas por ele durante a vida, e as obras, né, que são descritas aí. Mas outro grande museu que vale muito a pena conhecer é o Rijksmuseum. Lá são reunidos obras de artistas holandeses como Vermeer, Rembrandt, que também são muito conhecidos dessa era de ouro holandesa dos grandes artistas e pintores. Mas também lá se encontram outras obras e esculturas de artistas do mundo inteiro. Então, é um arsenal completo, com obras bem diversificadas, tanto francesas, espanholas, de outros artistas da mesma geração da época de ouro. Então, acho que é uma parada quase que obrigatória, porque a arquitetura é linda, o museu é enorme, então vale a pena passar uma tarde inteira ou até mesmo o dia inteiro, parar, almoçar, depois continuar o tour nesse museu. Ai, que delícia. Eu lembro de quando eu visitei o Museu de Van Gogh, eu achei tudo maravilhoso. E eu saí de lá um pouco frustrada, sabe, Gisele? Porque eu falei assim, gente, eu preciso saber mais da história de Van Gogh, conhecer mais, estudar mais sobre arte. Tanto que hoje eu faço um curso sobre arte por causa disso, sabe? Porque realmente a gente fica assim emocionado quando a gente está num lugar desse, né? É É verdade. incrível. A gente São consegue sentir obras um muito pouco da vivência famosas. deles, né? A gente consegue sentir emoções. E vivendo aqui na Holanda, a gente consegue observar, por exemplo, paisagens que serviram de inspiração para esses artistas, né? Dessa época. Então, por exemplo, a Holanda é um país que chove bastante e o céu é muito dramático, tem nuvens muito expressivas, muito dramáticas. Então, por observar o céu, observar as plantações, os campos, as fazendas, nós conseguimos nos teletransportar para essas obras de arte desses artistas. É muito interessante. Ai, que legal. Agora tem um museu aí também que as pessoas gostam muito de visitar, que é o Museu de Cera, né? Exato, nós temos uma edição desse museu aqui também em Amsterdã. Ele não é tão famoso e nem tão concorrido como o de Londres, mas também tem filas enormes cercando assim o museu de pessoas interessadas em conhecer. E a edição holandesa contém também artistas e personalidades do próprio país, o que torna diferente de outras edições dessa mesma rede de museus, né, do Madame Tussauds. Madame Tussauds, isso aí. Uma coisa interessante que você falou comigo também foi de um lugar que a gente pode assistir saraus até gratuitos, não é isso? Assim, normalmente quando eu dou alguma consultoria de viagens para pessoas, casais, na maioria deles, que vêm pela primeira vez para a Holanda, eu normalmente tento entender qual é o perfil da pessoa, né? Então, eu recomendo que pessoas, especialmente quando não têm um poder aquisitivo muito alto, de ir, por exemplo, para o Concertgebouw, que é um teatro onde tem a Orquestra Sinfônica de Amsterdã, que normalmente toca lá outros artistas, pode ter essa segunda opção, que é visitar os saraus, assistir a alguma apresentação gratuita no Conservatório de Amsterdã. Lá estão alunos de diversas partes do mundo que vieram para a Holanda para estudar música. Então, para que sirva de incentivo e também treinamento para esses alunos, normalmente são feitas apresentações gratuitas em diferentes horários do dia e é aberta ao público. Então, você simplesmente pode entrar, ver qual é a apresentação que você quer assistir e simplesmente desfrutar gratuitamente de algum artista, de algum aluno que está ali fazendo uma apresentação de música clássica. É realmente um programa fantástico e acho que vale muito a pena conhecer. Até porque a região onde está localizado o conservatório é uma região portuária, aqui no centro de Amsterdã, do ladinho da estação central. E
um prédio do lado é a biblioteca pública. E a vista da biblioteca pública é fantástica. Você pode subir, tem um café muito gostoso lá em cima e você consegue ter uma vista muito bonita da arquitetura, da cidade, dos prédios. Então é uma das paradas que eu super recomendo, é tomar um cafezinho com vista da cidade, lá no museu, na biblioteca, do lado do conservatório. A biblioteca pública é gratuito. E a entrada também não é limitado. Você simplesmente pode pegar o elevador e subir. Ai, que delícia. Agora você comentou também de um prédio desse que tem um balanço lá em cima. Eu fiquei super curiosa sobre essa Exato. atividade. Exato. Tem um edifício que é relativamente novo. Eles construíram um balanço que é chamado lookout. E esse balanço dá a sensação de que você sai do prédio, né? Esse balanço. Se eu não me engano, são 22 andares naquele prédio, eu não tenho bem certeza, mas esse balanço, ele dá essa sensação de que você sai do prédio, sabe? Quando ele embala. Eu ainda não fui, não conheço, ainda não me atrevi, mas eu tenho muita vontade de ir lá experimentar. Mas a vista de lá, dizem que é uma das mais bonitas agora para se ver a cidade de Amsterdã. Então, eu ainda não fui, não sei como que é a experiência, mas para quem já foi, me contou que é muito boa. Então, vale a pena, talvez, também experimentar e se aventurar um pouquinho por lá. E você falou que o horário ideal é no final do dia, né? Que aí a cidade fica mais bonita, né? Com o pôr do Exato, sol. exatamente. O horário do fim da tarde, quer dizer, depende da época do ano, né? Agora a gente está na primavera e já não estamos mais no horário de verão, já começou no horário de inverno, a gente já está no horário de verão aqui. Então, no pôr do sol é interessante para ir ver não só o balanço, que eu não sei se está aberto agora durante a pandemia, né? Acredito que não. Mas um dos prédios mais legais para ver o pôr do sol seria esse do Lookout. O hotel Doubletree, que tem também um Sky Bar com uma vista da cidade também bem interessante. E outro lugar que eu acho que é muito legal para as pessoas verem o pôr do sol, tomarem um drink, conversar, é o Hotel W, que também é muito gostoso, aconchegante, tem uma piscina assim no rooftop do prédio. Então, são lugares diferentes, nada convencional, onde as pessoas podem desfrutar de um sunset bem interessante aqui em Amsterdã. Ai, que delícia. Um museu que eu visitei, que eu gostei também, foi o Museu do Diamante. E aí você tem uma história super interessante para contar aí de um público que gosta desse museu. Exatamente, exatamente. O que é muito curioso é que os asiáticos vão muito para lá. Mas não sei qual é o interesse tão grande que esses asiáticos têm em diamantes, mas vão ônibus e ônibus, filas e mais filas para o Museu do Diamante. E tanto asiáticos, os orientais, como também o pessoal da Índia gosta muito de ir no Museu do Diamante para fazer compras. E é um museu muito bem vigiado, porque lá tem a loja onde as pessoas podem, né, fazer suas comprinhas básicas de diamantes. É, coisa Então, básica. normalmente é um museu bem vigiado, tem bastante seguranças lá, a entrada é bem controlada, é bem vigiada. Então é curioso, né? Mas normalmente esse público asiático gosta de ir para esse museu para depois fazer umas comprinhas. Que legal. Agora, os alunos estão até perguntando aqui na figurinha de perguntas sobre a questão do clima. Se é muito frio, qual que é a melhor época para a gente ir? Qual que é a sua predileta? Olha, frio no inverno mas não é nada assim insuportável, porque todos os lugares têm sempre calefação, né? Tem sempre aquecimento. Então você entra nos lugares, tira o casaco, tem sempre um lugar para pendurar os casacos. Então o inverno não dá para matar, porque normalmente as pessoas andam um pouquinho, entram num café para tomar alguma coisinha, chocolate quente para esquentar, então dá para aguentar. Mas, na minha opinião, cada estação tem sua beleza, mas a primavera para mim me encanta. Eu acho a primavera dá aquela sensação de começar a liberdade pós-inverno.
de ter opções de ver os campos de tulipa, que são lindos, e é uma paisagem clássica da Holanda, ver aqueles campos de tulipas. Também, a outra possibilidade que tem, que é um clássico durante a primavera, é visitar o Parque de Flores, que é o Keukenhof, onde é um parque temático, onde eles fazem cada ano um tema diferente, um assunto diferente. E daí eles fazem o paisagismo desse parque de acordo com o tema, né, que eles tiverem escolhido. E é muito bonito. O parque é simplesmente sensacional. É lindíssimo. Para quem gosta de tirar foto como eu, fica ali deslumbrado. E é um passeio gostoso também. Tem um orquidário muito incrível. E você tem a possibilidade também de alugar uma bicicleta e sair para andar de bicicleta por entre os campos, né, as fazendas ali, tirar fotos das plantações ao ar livre. É sensacional. Para mim, falando de sentido pessoal mesmo, eu acho a primavera sensacional. Os dias ficam mais longos, o clima vai ficando mais agradável e não é tão frio. E a primavera aí é qual período do ano? Só para ficar bem claro assim para o pessoal. Março e maio. Tá, E é o que período, legal. digamos que abril é o melhor mês para se visitar essas plantações de tulipas. Ai, que delícia, que maravilha, hein? Puxa vida. Super recomendo. Este é o mês para os apaixonados, porque são paisagens lindas, românticas. Eu gosto muito. Eu acho que para quem quer vir pela primeira vez para conhecer o país, fazer a primeira viagem internacional, eu recomendo o mês de abril. É um mês Ai, que bastante delícia. corrido, porque é a época do ano que vem mais turistas, justamente com esse intuito de ver os campos de tulipa, mas acho que vale a pena, porque é muito lindo, é muito gostoso. Ai, que show. Agora, em relação à língua, os meninos aqui estão pedindo para você falar alguma coisa na língua local e você falar para a gente se a questão da língua é um impedimento para a gente ir a primeira vez para a Holanda. Conta para a gente um pouco disso. Bom, o idioma do país, muitas pessoas acham que é alemão, acham que é inglês, mas o idioma oficial é holandês mesmo. O holandês é um idioma de raiz linguística germânica, parece com o alemão, mas é uma misturinha de alemão, francês e inglês. Tem muito dessa misturinha, né? O holandês. E não falar esse idioma não é nenhum problema, porque a Holanda, de um modo em geral, é um país, como eu falei, muito diversificado, há uma pluralidade enorme de nacionalidade de pessoas que vivem aqui, então todo mundo fala inglês. Então, se você fala, nem que seja só um pouquinho de inglês, já é o suficiente para você conseguir se virar aqui. Mas assim, os holandeses amam quando alguém chega e fala pelo menos uma palavrinha em holandês, como por exemplo, obrigado. Obrigado em holandês é dank u wel ou dankjewel. Dankjewel, que é obrigado. Dankjewel. Ensinou a gente, ó. Dankjewel. Exatamente. Mas assim, não é nenhum impedimento. Se falar um pouquinho de inglês, já consegue se virar o suficiente para fazer um bom passeio. Ai, que delícia. E a gente com esse mineirês, hein, Valesca? Falando holandês com mineirês. Vai dar uma mistura muito boa. Mas aí o pessoal gosta de queijo também, igual a gente, não é, Gisele? Exato. É um dos clássicos da culinária holandesa, né? As vaquinhas holandesas são super famosas também, muito descritas e muito impressas em telas dos artistas holandeses. Então, as vaquinhas holandesas produzem bom leite e também bom queijo. Eu sou vegetariana, mas eu não uso mais leite há alguns anos na minha alimentação, então eu não como mais queijo. Mas os queijos holandeses fazem muito sucesso, muito. Até porque existe uma variedade enorme de queijos à disposição no mercado.
E os holandeses experimentam fazer variações de sabores e texturas e também aromas para tornarem os queijos mais atraentes. Então aqui, se você for fazer degustação de queijos, que eu também super recomendo fazer para quem gosta e para quem não tem intolerância ou, enfim, para quem não come queijo ou laticínios, eu recomendo fazer degustação porque é muito interessante. Eles tanto usam leite de vaca como de cabra e fazem misturas interessantes, como, por exemplo, queijo com lavanda, queijo com Ó, trufas, queijo com mostarda. Então, eles vão fazendo umas misturas que tornam o queijo não só o clássico, normal, que todo mundo no Brasil conhece como Gouda, mas que na verdade se fala Gouda. Rauda? Queijo Gouda que fala no Brasil, né? Mas na verdade ele é queijo Gouda. E esse Ah, queijo é o que se usa no dia a dia. É tipo o queijo mussarela que você compra na panificadora e põe no pão. Mas aqui, essa variedade enorme que existem de queijos faz com que se torne ainda mais atrativo o queijo holandês no mercado. Então, quem vem para a Holanda tem que fazer pelo menos uma degustação para quem come queijo, né? Vale e muito a gente que é aqui de Minas vai se sentir em casa, né? totalmente, minha filha. Vocês vão poder fazer pão de queijo com uma variedade enorme de queijos. Ai, que delícia, eu amo queijo. Agora, da gastronomia, fala um pouco pra gente aí, o que que a gente precisa comer aí numa refeição aí típica, né, da Holanda? Olha, Ó, o pessoal tá perguntando isso. então, tem alguns pratos holandeses que algumas pessoas até confundem com os pratos alemães, porque come-se com aquela linguiça, né? Uma linguiça que, digamos assim, pode ser comparado no Brasil com aquela defumada. Como que chama, gente? Já esqueci. Aquela linguiça defumada calabresa. Ah, tá. Digamos que é um pouco parecida, mas não exatamente. Essa linguiça, ela tem a variação de ter sangue ou não na composição. E os holandeses costumam fazer vários pratos com essa linguiça, mas a base da comida holandesa é batata. Então, assim como nós no Brasil comemos o arroz e feijão, o É. holandês come batata. Então, eles podem passar a semana inteira comendo batata com variações. E essas batatas, elas são normalmente feitas prensada. Aqui na Holanda chamamos de stampot. Então, eles fazem mistura com essa prensa de batata, ou com repolho azedo, ou com cenoura, ou então com repolho, ou então com beterraba. Eles fazem misturas muito interessantes e usam essa linguiça como acompanhamento desse prato. Aí Que existem agora legal. versões mais modernas, misturando com frango, com peixe, ou até mesmo as opções vegetarianas, né? Que também são muito interessantes para atingir outro público também, não ficar só aquele prato tradicional holandês com essa linguiça. Mas, por exemplo, os holandeses, todo mundo sabe que a gente está abaixo do nível do mar, né? E há uma extensão de mar por toda a costa do país. Então, os holandeses são muito homens de mar, homens de desbravar o mar, então tem muita pescaria também. Então, tem um peixe muito clássico que os holandeses chamam de haring, e esse peixe é comido cru. Você pega o peixinho, eles limpam o queijo e podem colocar ali cebola crua e você come assim, ó, inteiro. É, Exatamente. é mesmo? Exato. Então, isso é um clássico da culinária holandesa. É comer o haring. Quem não Que conseguir legal. comer ele inteiro, cru, pode também colocar num pão e comer com pão. Mas os holandeses Que comem isso? e gostam muito. Gente. E o café da manhã é parecido com o nosso aqui ou tem alguma coisa diferente no café da manhã? Tem coisa diferente. Uma das coisas diferentes é que o holandês come pão com pasta de amendoim ou come o pão, uma fatia de pão de forma,
Normalmente pão preto. O holandês raramente come pão branco, raramente. Normalmente é pão escuro. E eles colocam chocolate granulado e comem. Mesmo? Dentro do Passa pão? uma manteiguinha e chocolate granulado e comem isso no café da manhã. Isso é um clássico. Outra coisa que também para mim foi novidade quando eu cheguei aqui é que quando a mamãe vai ganhar um bebê e vai receber as visitas em casa, se for menina, eles servem uma torradinha com uma espécie de granulado rosa para as meninas e azul quando nasce um bebê menino. Então, isso é uma coisa curiosa da culinária holandesa. Que legal! E quanto que é mais ou menos para duas pessoas? É aquele prato que você falou de batata com a linguiça, assim, só para a gente ter uma noção assim, o início desse preço, o preço mais barato. Olha, num restaurante que não seja assim tão refinado na Holanda, para você comer bem, num restaurante gostosinho, charmoso, você paga em torno de 16 até 19 euros o prato. Então, esse stamppot que eu mencionei, que é a base de batata com cenoura ou repolho azedo, qualquer uma dessas misturas com a linguiça, é essa base aí de 16 a 20 euros, mais ou menos. Entendi. Depois os meninos vão fazer a conta lá no euro para eles verem quanto que vai dar essa refeição. Essa refeição é para uma pessoa ou para duas, esse valor? Normalmente são pratos individuais. Mas uma coisa que os holandeses às vezes jantam e é normal para alimentação holandesa é comer batata frita, é um clássico. Porque o que acompanha essa batata frita normalmente é uma maionese holandesa, que é muito característica do país e é diferente da batata belga, dos vizinhos belgas, né? Porque na Bélgica a maionese é um pouquinho azeda e a da Holanda é levemente adocicada. Então é muito normal você encontrar no centro da cidade lugares onde as pessoas podem comer batata frita com maionese. Isso é um clássico e há lugares bem tradicionais com excelente batata para se comprar no centro da cidade. Então é uma opção de jantar para quem tem baixo custo, assim, quem não quer gastar muito. É uma boa opção para quem também é vegetariano, é vegano e não quer comer nenhuma coisa que possa correr o risco. Come batata que tá certo. Ai, que legal. E agora para os adultos. Aí também é famoso pelas cervejas, não é? Exato. A Holanda tem uma ótima história de cervejeiros e cervejarias, muitas delas já conhecidas no mundo todo, né? Quem nunca ouviu falar na Heineken? Então, além do Museu da Heineken, com diferentes opções de cervejas para poder degustar lá dentro e experimentar, tem também outras marcas como a Amstel, que também se vende no Brasil, que é um clássico da cerveja holandesa, né? Então, tem algumas brauerias que são chamadas assim, que são lugares, são feitos cervejas aqui mesmo, também com misturas muito interessantes, com canela, com caramelo, mais defumadas. Então, há cervejarias muito interessantes aqui, locais, onde você pode experimentar cervejas diferentes e até mesmo em lugares diferentes. Tem um clássico, um bar muito conhecido aqui em Amsterdã, que é dentro de um moinho. Num moinho desses de vento clássicos daqui da Holanda. Então, é uma ótima opção para você, como turista que vem pela primeira vez para Amsterdã, tomar uma cervejinha nesse bar que é dentro desse moinho. Que legal. E tem o Parque dos Moinhos também, né? Que é um ponto que a gente pode visitar, não é isso? Exatamente. Aqui próximo a Amsterdã tem uma cidade que é tipo um vilarejo chamado Zanzisrans. E lá nesse lugar tem vários moinhos, que é um parque de moinhos. E lá dá para as pessoas passearem à vontade, dá para andar por entre as casas. Lógico, com bastante respeito. O holandês gosta de janelas. Então, quando passarem por as janelas, turistas gostam de ficar fuçando, olhando para dentro da casa. E holandês não tem essa de ficar botando cortina, não. Eles deixam a casa aberta mesmo.
Então a gente anda pelo vilarejo, dá uma passeada por lá, dá para tirar muitas fotos lindas. É um dos passeios que eu mais gosto de fazer também, especialmente no fim de tarde, para ver o pôr do sol, porque é cercado por canais essa região. Então dá para ver os barquinhos passando, tem também um ranchozinho que dá para ver as vaquinhas, dá para ver ovelhinha, dá para ver muitos patinhos, é uma graça, é lindo o lugar. Ai, que delícia! E também uma coisa que é muito interessante aí, né, na Holanda, é o número de bicicletas, né? Você comentou comigo que até o primeiro-ministro anda de bicicleta pela Pra lá e cidade. pra cá, exatamente. Andar de bicicleta não é uma coisa absurda, né? Para nós brasileiros, andar de bicicleta é só quando vai a passeio, um lazer. Ah, vou passear com as crianças, vou de bicicleta. Mas aqui é mesmo uma coisa natural. O holandês tem sua bicicletinha e vai fazer tudo de bicicleta. Às vezes até a mudança de casa, eles enchem a bicicleta de coisa nas costas, na cestinha, na frente, atrás, e andam para lá e para cá de bicicleta. Fazem compras de supermercado e tudo. Levam as crianças num baúzinho na frente. É algo normal. E, de fato, como eu tinha te contado, o primeiro-ministro nem carro não tem. Ele tem a bicicleta e ele vai trabalhar todos os dias de bicicleta. Que Uma isso! coisa fantástica, é uma coisa que me atrai muito. Quando eu estudava na faculdade de turismo, me encantava muito estudar sobre a urbanização das cidades e ver como era a estrutura de ciclovias, ciclofaixas, sinalizações na cidade, em regiões onde tem especificações e muito respeito para quem anda de bicicleta, né? Então, para nós é super atraente e eu particularmente gosto muito de andar de bicicleta. E para a gente alugar uma bicicleta, assim, eu, por exemplo, que sou uma ciclista nata, só que Ah, não, como que a gente faz para poder alugar uma bicicleta? E que cuidados que a gente tem que ter? olha, eu não recomendo quem não tem o hábito de andar de bicicleta, simplesmente vou lá na loja alugar a bicicleta. Não recomendo. Primeiro porque Amsterdã é uma cidade super viva, cheia de pessoas andando para lá e para cá, muitos carros, muita gente. Então pode ocasionar um acidente e ninguém quer isso, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que alugou uma bicicleta na louca, atropelou uma chinesa, a chinesa xingou ela de tudo. Então, para evitar esse tipo de situação e uma queda muito feia na rua, evite. Lógico que é muito agradável andar na cidade de bicicleta, mas na região do centro é extremamente lotado. Então, pelo menos ali eu não recomendo. Mas alugar bicicleta é muito fácil. Existem vários pontos na cidade, de lojas, onde você pode alugar por algumas horas, ou o dia inteiro, ou por alguns dias. E assim você consegue se deslocar na cidade e é também uma opção barata para quem quer fazer uma viagem com pouco custo, alugar uma bicicleta e ficar andando para lá e para cá na cidade como seu meio de transporte. Ai, que legal. Os meninos estão perguntando aqui quais museus que eu visitei em Amsterdã. Eu visitei o Museu do Diamante, o de Anne Frank, que para mim foi o mais marcante, e o de Van Gogh. E aí ficaram esses aí para trás, que ainda falta visitar. O Madame Tussauds, eu não visitei em Amsterdã, eu visitei em Londres, por isso que eu não fui aí. Mas tem muitos museus, né? Eles ficam muito interessados nos museus, mas tem vários museus para a gente visitar, a gente vai descobrindo, né? Tem muitos. Tem Museu da Bíblia, tem museu de arte contemporânea, tem museus de fotografia, enfim, tem para vários gostos. Tem museu da Bolsa, tem museu de diferentes assuntos aqui. Então, Que legal. tem um interesse específico, procura na lista dos museus que é provável que você encontre um museu sobre isso aqui. Isso aí. E agora o passeio de barco, como que funciona aí? Que é um clássico também andar pelos canais ali de barco, né? Exatamente. Os barcos com certeza fazem parte da cidade, né? Amsterdã é uma cidade banhada por diversos canais que circulam não só o centro da cidade, mas mesmo toda a cidade. Então, há vários pontos onde você tanto pode fazer um passeio de barco coletivo,
onde tem as informações em diferentes idiomas, inclusive em português, sobre os pontos turísticos principais da cidade, rotas e instruções com curiosidades sobre a cidade, você encontra nesses barcos turísticos. Mas uma coisa que o holandês gosta muito de fazer é alugar um barco e ir com a família, ir sozinho, ir em casal. Você simplesmente vai, aluga um barco e se souber pilotar seu barco, você vai desbravar os canais de Amsterdã. Eu e meu marido, todo ano a gente aluga um barco e sempre vai fazer essa voltinha e é muito gostoso. É um Ai, passeio, que delícia. eu chamo de, quando eu sugiro isso, quando eu dou consultoria de turismo, eu sugiro que é uma aventura holandesa, uma atividade fora do convencional, aluga um barquinho, vai só você e a sua companheira, vão aproveitar os canais, é muito gostosinho. E uma coisa que eu achei super charmosa são as casas barco, né? Também, isso é uma curiosidade incrível, porque muitas pessoas olham aquele monte de barco na beira do canal e não imaginam que pessoas vivem ali, né? Mas na entrada das casas, normalmente tem até a caixinha do correio com o nome da família. E, de fato, elas vivem ali, pagam imposto normal, porém, bem menor do que o que se paga nos prédios, né? Aqueles prédios Ah, fixos. Mas o endereço tá ali fixo. E aqueles barcos, aquelas casas, barcos, normalmente ele não pode mudar de rua. Ah, hoje eu moro nessa rua, amanhã eu vou mudar para o canal da rua tal. Não pode, tá? Porque ele fica fixo ali, como se fosse um um endereço terreno. mesmo. A não ser que a pessoa vá mudar de cidade. Aí sim, ela avisa, informa a prefeitura, estou levando minha casa para outra região. Aí sim, pode levar a sua casa a barco. Que legal! E uma coisa que você me falou que eu achei incrível, porque quando a gente chega em Amsterdã, que a gente vê as casinhas todas muito fininhas e elas são inclinadas, a gente pensa assim, uma hora vai cair tudo aquilo ali, né? É verdade. Mas aí você me explicou que não tem nada disso. Conta para nós dessa questão da arquitetura ali das casas, que é incrível. É uma das coisas mais curiosas que tem na cidade é a inclinação dos prédios, né? Por que que os prédios, especialmente em Amsterdã, são inclinados? Eles têm dois tipos de inclinação, uma para o lado e para frente. E o objetivo era para não inundar realmente, já que nós estamos numa região, né, cheia de canais, com muita água. Então, para evitar enchentes, havia essa inclinação. E a estrutura das casas, elas são fixas em plataformas de madeira, justamente para que a casa tenha flexibilidade e não seja estática, como se ela tivesse um alicerce de concreto. Então, por isso é que periodicamente eles trocam essas estruturas de madeira para que elas continuem cumprindo com esse papel de ficar inclinada. Um outro motivo das casas serem inclinadas é porque os prédios são muito estreitos e as escadas são muito íngremes. Então, não dá para você mudar o móvel pela escada. Então, normalmente, quando uma família muda de casa, que aqui é muito frequente as pessoas mudarem de casa, normalmente a mudança da casa é feita pela janela. Então, eles abrem completamente a janela. As janelas na Holanda são enormes. E em cima da casa tem um gancho onde eles colocam as cordas, onde você fica puxando e vai subindo um sofá. Aí o sofá entra pela janela sem bater nos vidros de baixo ou de cima, né? O prédio é inclinado justamente para que não partam o vidro. Então é muito curioso. Às vezes andando pelo centro você vê alguém fazendo mudança com a cordinha subindo lá. É muito engraçado. Então, a gente vê aquele prédiozinho comprido, na verdade, aquilo ali é uma casa só, que você falou que eles fizeram dessa forma por causa da questão de imposto também, não Isso, foi? exatamente. Quanto mais estreita a casa, a fachada da casa, menos impostos se pagavam. Então, à medida que foram construindo os prédios e as casas de Amsterdã,
eles iam analisando quanto de distância, qual era a metragem da fachada da casa. Então, para que eles pagassem o mínimo de imposto possível, eles começaram a fazer cada vez mais estreita a fachada da casa para pagar menos imposto e as casas começaram a ficar verticalizadas. Então, um prédio é uma casa, onde cada andar é um cômodo da casa, a cozinha embaixo, depois uma sala, um banheiro, um quarto, outro quarto, outro quarto. Então, a pessoa passa o dia inteiro subindo e descendo escada. Esqueceu alguma coisa dessa, esqueceu outra, sobe. E assim são a maioria daquelas casas. São simplesmente casas verticais. E a escada tem que ser muito íngreme, né? Sim, são muito íngremes. Já estive em algumas dessas casas. São realmente muito íngremes e muitas vezes tem que subir de 4, de tão íngreme que é. Olha só que interessante. E você falou comigo também uma coisa legal aí de Amsterdã, são as feiras, né? Você falou que tem uma feira super famosa, que é bem legal andar por ela. Exato, eu gosto muito de ir à feira. Normalmente quando eu viajo para alguma cidade, assim, aqui na Europa toda tem sempre uma feirinha com artigos típicos, souvenirs ou comidas típicas daquele lugar. E aqui em Amsterdã não é diferente. Nós temos uma feira muito conhecida, que é a feira que a maioria dos turistas vão, que é a Albertklub. E essa feira você encontra uma variedade enorme de opções para fazer comprinhas de lembrancinhas, de comprinhas de souvenirs, de artigos típicos daqui, como aqueles sapatinhos de madeira, e os holandeses de fato usam, especialmente na região onde tem fazenda. Eles usam aquilo ali, sim. E o sapatinho é de madeira mesmo? De madeira mesmo, é de madeira mesmo. E quando anda, fica fazendo clop, 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 clop. E de fato é assim, exatamente. Que legal, gente. Exatamente. Meus vizinhos mesmo, eu moro em Amsterdã, numa região de fazendas, no sul de Amsterdã. Então, aqui para trás, nas fazendas, quando você sai para ir comprar ovos ou queijos aqui nas fazendas, tá lá o pessoal tudo andando de tamanquinho de madeira. Eu acho uma graça, tanto crianças quanto adultos. Que legal. Exato. E você falou também que a gente pode hospedar em várias regiões de Amsterdã, porque o transporte público é muito bom, né? Com certeza. Aqui em Amsterdã, muitas vezes me perguntam onde é o melhor lugar para você ficar hospedado na cidade. Qualquer bairro, em qualquer região da cidade. Contanto que você esteja com o transporte público bem fácil. Você aqui tem muitas opções de ônibus, de metrô, que tem rápido acesso para o centro da cidade, né? Então, se você estiver localizado num hotel próximo do metrô, tanto faz quanto tempo de distância você tá, porque com certeza em pelo menos uns 20 minutos você chega no centro. Para nós no Brasil isso é nada. Com certeza. E você falou que o melhor é a gente andar, né? Andar pela cidade, andar a pé, né? Com certeza. Eu super recomendo andar bastante. Porque, assim, a cidade, o centrinho de Amsterdã, que é o que é mais atrativo aos turistas, é muito pequenininho. Então, vale a pena andar mesmo, ir de um destino a outro, conhecer as ruazinhas, desbravar os bairros ali pelo centro. E você vai encontrar coisas muito curiosas, vai encontrar pessoas que são típicas ali do centro da cidade, que cada um tem o seu jeito, um modo de falar diferente. O holandês é um povo, assim, muito simpático. Ele sorria e dá um bom dia para todo mundo. Então, é legal fazer esse passeio a pé e aproveitar o clima da cidade, que é muito gostoso. E uma coisa que você sugeriu, né, para quem quer visitar Amsterdã, é fazer um roteiro, né? Holanda, Bélgica e França, né? Que poderia ser Paris, Amsterdã e Bruxelas, né? Que está tudo perto, fácil da gente transitar de trem ou de carro, não é? Exato. Normalmente, quem vem de férias pela primeira vez para a Europa nunca vai para um destino e volta para o Brasil, né?
gosta de aproveitar a oportunidade de ter países tão pequenininhos e um do ladinho do outro e fazer um bate-volta ou então ir curtir um pouquinho em cada lugar. Então, nós estamos a 2 horas de distância da Bélgica e 2 horas de distância da Alemanha, né? Então, vale a pena ficar 3 dias na Holanda, conhecer as principais cidades, curtir um pouquinho e depois ir embora para a Bélgica, conhecer 2 ou 3 cidades na Bélgica e depois continuar a viagem indo para Paris, indo para a França, que também tem ótimas cidades e é muito perto. O custo não seria tão grande, porque tem opções para ir de ônibus, que não sai caro. Você consegue ir daqui para Paris de ônibus com 20, 30 euros, se tiver promoção. Ou então ir de trem-bala daqui para Paris dá 3 horas de trem-bala. Então, a facilidade de transporte aqui é muito grande e possibilita que a tua viagem seja contínua, com destinos muito interessantes. Na semana passada, eu fiz uma live com a Melissa, do Listas de Viagem, e a gente falou muito de Paris. Então, ó, vocês podem juntar, assistir lá a live de Paris, juntar aqui com a live de Amsterdã, e dá para fazer um roteirinho bem legal. Com certeza. E quantos dias você acha que são interessantes assim para a gente ficar em Amsterdã? Olha, como eu falei, o centrinho de Amsterdã é muito pequenininho. Se a pessoa vier para ficar só em Amsterdã e no máximo nas cidades vizinhas, eu acho que 3 dias é o suficiente. Dá para você curtir, andar, comer e aproveitar o que tem aqui e partir para outra cidade. Ai, que delícia. A Bélgica também tem cidades lindas, né? Que parecem assim, casinha de boneca, Exato. Né? Impressionante. Que delícia. Super recomendo Antuérpia, que eu gosto muito. Gosto muito de Ghent. A que eu menos gosto é Bruxelas. Mas Ghent, Antuérpia são as minhas favoritas. Gosto muito. Eu gostei muito daquela cidade que é considerada Veneza do Norte, que é na Bélgica. É na Bélgica. Bruges. Bruges é uma cidade muito gostosinha também. E eles têm ótimos passeios de barco. Bruges também. Eu incluiria essas 3 cidades, porque digamos que as 4 mais interessantes e visitadas são essas. Mas assim, se você tem pouco tempo e quer aproveitar 3 opções diferentes na Bélgica, eu escolho essas 3. Eu tiro Bruxelas. Porque Bruxelas é uma muvucada muito grande. Então, para quem quer um lugar mais tranquilo para aproveitar, eu acho que essas 3 você consegue aproveitar de forma um pouco mais tranquila. Ai, que delícia. Então, a gente conhece Amsterdã, vai lá para a Bélgica e depois arremata em Paris. Já pensou que show de viagem, hein? Exatamente. Puxa vida, incrível. É um excelente combo, juntar Holanda, Bélgica e França. É um excelente combo e para quem nunca fez viagem internacional, é uma ótima opção para iniciar as viagens internacionais. Agora, para a gente fechar, a gente vai falar de uma coisa que não tem nada a ver com a Holanda. Ontem você falou uma coisa comigo que mexeu muito comigo, você nem sabe. Você falou de 2 lugares que você teve 2 experiências assim muito marcantes, que vão ficar também como inspiração aqui para quem está assistindo essa live. Não é sobre Amsterdã. Você falou comigo que você viu 2 fenômenos naturais maravilhosos em 2 lugares. Aí você vai falar para gente rapidinho, só para deixar um gostinho nesse pessoal de visitar esses 2 lugares. Fala para a gente. Olha, ontem a gente estava conversando que eu gosto muito do céu, né? Eu gosto muito de ver todos os fenômenos do céu. Eu gosto de ver chuva, gosto de ver tempestade, gosto de ver céu estrelado. E eu tive uma experiência muito gostosa e, assim, com certeza inesquecível. Foi no Marrocos. Nós fomos acampar em tendas no meio do deserto do Saara. E no deserto do Saara não tem luz elétrica, assim, né? Então, durante a noite, depois do jantar, eles disseram, nós vamos fazer um luau, mas por enquanto aproveitem as estrelas da noite
antes de nós acendermos a fogueira do nosso luau. Então, depois do jantar, a gente estava deitadinho, assim, nos tapetes, olhando para o céu, e eu nunca vi na minha vida tanta estrela. Nunca na minha vida vi tanta estrela. Só que tinha uma faixa no céu com uma nuvem. E nessa nuvem tinha-se uma concentração enorme de outras pequenas estrelas e estrelas cadentes. E a gente disse, ai, que céu lindo, mas se não fosse essa nuvem aqui, seria mais bonito. Por que essa nuvem tá aqui? Assopra esse vento para sair essa nuvem. Aí o nosso guia falou, mas que nuvem vocês estão falando? O céu tá limpo. Aí a gente falou, essa faixa de nuvem aqui. Aí ele disse, isso aqui é a Via Láctea. E o que vocês estão vendo é a concentração de estrelas na Via Láctea. Então aquilo me impressionou tanto. Eu levei um susto, porque eu nunca pensei na minha vida em ver a Via Láctea. E de lá, nessa noite, lá no acampamento do deserto, nós tivemos esse privilégio de pegar um céu assim, completamente limpo, para que a gente pudesse ver essa experiência, né, de ver a Via Láctea. E a outra experiência que marcou a minha Deixa eu só contar aqui para o pessoal que eu fiz uma live sobre o Marrocos com a Heloísa, há umas 2 semanas atrás. Quem tiver vontade de conhecer o Marrocos, tem essa live lá também. Exato. E realmente é um destino que vale muito a pena, porque é exótico, mas ao mesmo tempo é único. É uma experiência que você leva para o resto da vida. Pelo menos para mim, é único. E há outro destino que nós fomos para ver o céu, foi a Finlândia. Nós fomos ver a aurora boreal e estava muito frio, mas literalmente nós saímos para caçar a aurora. E ela é muito safadinha, porque ela não tá ali à nossa espera, você tem que caçar por ela. Então nós saíamos todos os dias procurando o melhor lugar para ver a aurora. E depois de rodar tanto, procurar tanto e ver só uma nuvenzinha, ver só um clarãozinho, nós finalmente conseguimos ver ela explodindo e dançando no céu, e realmente foi uma experiência assim, única, que eu jamais vou esquecer. Eu agora quero tentar voltar em outros destinos para caçar a aurora, porque realmente vale muito a pena. Eu quero Ai, mais. que delícia. Ai, viajar é bom demais, né? Muito. São experiências assim que nos transformam para a vida inteira. A gente aprende tanto, né? A gente se conhece melhor, né? A gente tem... Não tem preço, né, viver uma experiência dessa, né? Por isso que a gente está aqui, né, inspirando as pessoas a fazerem suas viagens, realizarem seus sonhos. Com certeza. Né, Gisele? Eu quero te agradecer demais. Exato. Eu, como turismóloga e viajante, eu não tenho nem palavras para descrever quão enriquecedor e quão feliz é quando a pessoa simplesmente se dedica a se presentear com uma viagem que marque a sua vida para sempre. Eu quero ser rica de experiências, porque essas experiências ninguém me rouba e eu guardo elas comigo para sempre, né? Eu posso não ter registros, posso não ter fotos, mas as memórias estão aqui para sempre. E isso é algo único e acho que todo mundo merece e precisa se presentear com experiências que enriquecem a vida. Então, viajar realmente é algo que me encanta e eu quero que pessoas se encantem também com novos destinos, com novas experiências, com novos aprendizados, porque é isso que a gente tem, a oportunidade de conhecer pessoas e conhecer lugares que são realmente incríveis. Isso aí. Quem gostou, gente, manda coração aqui para Gisele, para agradecer. Oi, Gisele, muito obrigada. Você está aí de madrugada, né? A gente está aqui à noite, mas você... Qual que é o horário aí? 1h já. Ai, gente, obrigada, viu, por você ter aberto aí mão da sua noite aí de descanso nessa sexta-feira para conversar com a gente. Mas foi muito inspirador ouvir, né, sobre Amsterdã, sobre a sua história, sobre as suas viagens marcantes. Muita gratidão mesmo.
E a gente quer em breve te encontrar aí em Amsterdã, viu? A gente quer ir visitar, você ajudar a gente a montar um roteiro na cidade e a gente se encontrar e se abraçar, o que a gente mais quer, né? Com certeza, vale muito a pena. Amsterdã é uma cidade muito gostosa que me acolheu, me abraçou. Eu vim a convite para esta cidade e estou aqui ainda encantada, descobrindo cada dia um destino, descobrindo cada dia um lugar mais bonito que o outro. E realmente eu gosto de compartilhar com as pessoas que me seguem aqui no Instagram essas experiências que eu tenho, como se eles estivessem comigo, vivendo o que eu vivo aqui, né? Eu quero somar, eu quero fazer com que as pessoas vejam as minhas fotos como sendo sensoriais, que sintam o que eu sinto com as imagens que a gente publica aqui nessa rede social. Ai, que delícia. Ô, pessoal, dá um print aqui na tela, compartilhe com o pessoal, para quem não esteve aqui junto com a gente, possa assistir depois, eu vou deixar ela aqui gravada, porque a gente precisa ter esse registro dessa inspiração para a gente escutar de novo, né? Quando a gente vai programando a nossa viagem, anotar essas dicas. Né? E parabéns, viu? Obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho. Você é uma fofa. Obrigada. E com certeza depois a gente vai marcar outra para falar de outros lugares da Holanda. Com certeza. A gente está à disposição para o que vocês precisarem, do que eu puder ajudar para quem vier pela primeira vez, vem perdido, não sabe o que visitar, não sabe o que é melhor para cada perfil, com criança, ou se é casal. Se é viagem sozinho, conta comigo que eu te ajudo a montar o teu itinerário de passeio para que a tua viagem seja assim bem gostosa. O pessoal está pedindo para a gente dar um sorriso aqui para eles fazerem um print. Vamos fazer um sorrisão aqui então. Eu vou fazer um print da tela também. Será que eu consigo? Bora lá, bem bonito. Deixa eu ver, deixa eu desativar os comentários aí, ó. 1, 2, 3. Ai, voltei. Aí, muito obrigada então, Gisele. Agradece seu marido também que te liberou para você estar aqui com a gente de madrugada, Ih, viu? filha, ele já está no milésimo sono. Então, aqui, muito obrigada, um grande beijo. Um grande beijo, então. Fique com Deus. Agradeço. Obrigada, E se Sara. Deus quiser que a gente se encontre em breve, pessoalmente. Com certeza. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada a todo mundo que participou. Foi um Beijão. prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.